ZYL 292, Rádio Teófilo Otoni, operando na frequência de 910 kHz, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. A Rádio Teófilo Otoni apresenta com a psicóloga Isabel Ribeiro Manual de Vida. Um programa que ensina a lidar com a vida do jeito que a vida é. Bom dia, ouvintes da Rádio Teófilo Otoni, que é Isabel Ribeiro, e hoje a gente vai dar início aí a mais um programa Manual de Vida. O tema de hoje nós vamos falar sobre as 7 leis do universo. É muito importante para todos nós termos a consciência dessas 7 leis, pois elas são regras ocultas de um jogo que nós não podemos mudar, mas se as conhecemos bem, podemos usá-las a nosso favor para atingirmos nossas metas, seja elas quais forem: paz de espírito, dinheiro, relacionamento harmonioso, saúde e outros. Bom, primeira lei é a lei da causa e efeito. Essa lei diz o seguinte: tudo possui uma causa, e a causa é o nosso pensamento. Tudo se origina nos pensamentos. O sucesso ou o fracasso humano tem uma causa, o nosso pensamento. Pensamento positivo gera resultados positivos. Pensamentos negativos geram resultados negativos. Seja no trabalho, na mente, na saúde, precisamos dar importância e selecionar nossos pensamentos, assim como selecionamos o que vamos comer. Se comemos comida estragada, vamos passar mal. Se temos pensamentos negativos, vamos ter resultados negativos. O pensamento governa a emoção e a emoção governa os nossos comportamentos. Ou seja, você pode escolher o que plantar, né? Ou seja, o que pensar, mas a colheita é obrigatória. Então, se plantar flor, colhe flor. Se plantar pepino, vai colher pepino. Então, se você continuar fazendo o que sempre fez, vai receber o que sempre recebeu. É preciso fazer algo diferente para ter um resultado diferente. Então, comece por mudar os seus pensamentos. O pensamento rege seu comportamento gerando uma emoção. O nosso cérebro precisa ser expandido. Como eu penso? Sou uma pessoa positiva ou negativa? Quem pensa que é abobrinha não vai virar melão nunca. Você pode estar se perguntando: Isabel, mas eu sei que é bom pensar positivo, o problema é que eu não sei como fazer isso. Gente, a resposta é simples. Comece pelo mais fácil: suas palavras. Melhore a qualidade de suas palavras e vai melhorar a qualidade dos seus pensamentos, o que vai melhorar os seus sentimentos e, por consequência, vai melhorar suas ações. Todo delito começa no pensamento, toda boa ação começa também no pensamento. Como melhorar a qualidade de suas palavras? Simples. Em vez de falar palavrões, falar mal dos outros, ficar reclamando das pessoas, da vida, ao invés de reclamar do que está ruim, agradeça que está bom. Quando for reclamar, falar mal de alguém, faça a seguinte reflexão: se pergunte o que essa pessoa tem de bom, quais as qualidades dela. Procure focar o positivo no outro, seja irmão, filho, marido, esposa, colega de trabalho, funcionário. Tudo que repete vira hábito. Para você criar um hábito, né, procura criar o hábito de ver o positivo ou negar as pessoas. Você vai criar esse hábito dependendo do que você repetir. Procure criar o hábito de ver o positivo. Para isso, exercite isso. Era uma vez um rapaz chamado Olavo. Ele chegou pro chefe e falou assim: ô chefe, você escutou o que estão falando aí do Cláudio? O chefe falou: mas o que estão falando do Cláudio? Olavo, isso que você vai me falar do Cláudio, você já passou pelas 3 peneiras? Aí o Olavo falou: chefe, que 3 peneiras? O chefe falou: ó, primeira peneira, peneira da verdade. Isso que você vai me falar do Cláudio, é a verdade? Verdade é o que teu olho viu, teu ouvido escutou? Não, me falaram. A segunda peneira, a peneira da bondade. Olavo, se fosse você que tivesse feito isso, você gostaria que saísse falando isso de você? Aí o Olavo falou: não gostaria não. A terceira peneira, disse o chefe, é a da utilidade. Olavo, isso que você vai me falar do Cláudio, vai ser útil para alguma coisa boa? Não, chefe, pensando bem, é melhor ficar quieto. Então, antes de você falar alguma coisa, procure passar pela peneira da verdade, bondade e utilidade. Se passar nas 3, fala. Se agarrar nenhuma, você fica quieto. Bom, vamos à segunda lei, lei da busca. Não existe o sucesso ou o fracasso repentino. As coisas não caem do céu. As pessoas dizem: de repente acabou meu casamento, de repente fulano está fazendo sucesso. Não existe de repente. Acreditamos em eventos, não em processos. A mudança de comportamento não é um evento isolado, é um processo.
que leva, né? Isso, e todo processo leva um certo tempo. Um atleta, para ganhar uma medalha, ele treina anos. Resumindo essa lei, ela diz o seguinte: para qualquer resultado, é necessário um esforço contínuo a ser empregado. Eu vou aqui contar uma metáfora para explicar essa lei. O homem investe tudo que tem numa pequena oficina, trabalha dia e noite, inclusive dormindo na própria oficina, para poder continuar nos negócios, empenha as próprias joias da esposa. Quando apresentou o resultado final de seu trabalho a uma grande empresa, dizem-lhe que seu produto não atende ao padrão de qualidade exigido. O homem desiste? Não. Volta à escola por mais 2 anos, sendo vítima da maior gozação de seus colegas e de alguns professores que o chamavam de visionário. O homem fica chateado? Não. Após 2 anos, a empresa que o recusou finalmente acaba fechando contrato com ele. Durante a guerra, sua fábrica é bombardeada 2 vezes, sendo que grande parte dela é destruída. O homem se desespera, desiste? Não. Reconstrói sua fábrica, mas um terremoto novamente arrasa. Essa é a gota d'água. O homem desiste? Não. Imediatamente após a guerra, segue-se uma grande escassez de gasolina em todo o país. Este homem não pode sair de automóvel nem para comprar comida para a família. Ele entra em pânico, desiste? Não. Criativo, ele adapta um pequeno motor a uma bicicleta e sai às ruas. Os vizinhos ficam maravilhados e todos querem também as chamadas bicicletas motorizadas. A demanda por motores aumenta muito e logo ele fica sem mercadoria. Decide então montar uma fábrica para essa novíssima invenção. Como não tem capital, resolve pedir ajuda para os mais de 15 mil lojistas espalhados pelo país. Como a ideia é boa, consegue apoio de mais ou menos 5 mil lojas, que lhe adianta o capital necessário para a indústria. Encurtando a história, hoje a Honda é um dos maiores impérios da indústria automobilística japonesa, conhecida e respeitada no mundo inteiro. Tudo porque o senhor Soichiro Honda, seu fundador, não se deixou abater pelos terríveis obstáculos que encontrou pela frente e manteve um esforço contínuo. E o que faz com que a gente tenha força para fazer o esforço contínuo é o pensamento positivo, que gera expectativa positiva, que gera ação positiva contínua. Portanto, se você, como infelizmente tem acontecido com muitas pessoas, adquiriu uma mania de viver reclamando e lamentando, pare com isso, vai em frente. Você já viu partir uma pedra contada só? É preciso esforço contínuo para partir uma pedra. Portanto, o sucesso é necessário o esforço. Então, essa é a segunda lei. Vamos para a terceira lei. Lei do controle. Gente, enquanto você ficar se justificando, eu não sou feliz, eu sou rebelde, porque meu pai e minha mãe faziam isso comigo, porque meu marido é assim assado. Nós podemos reagir aos problemas ficando triste, revoltado ou você feliz de qualquer jeito. Enquanto você estiver responsabilizando outras pessoas pela sua infelicidade, eu sou infeliz porque meu pai me tratou assim, porque meu marido é assim assado. Enquanto você está pensando dessa forma, você está responsabilizando outras pessoas pela sua felicidade. Você ainda não está vivendo de acordo com a lei do controle. A pessoa que está vivendo de acordo com a lei do controle, ela pensa da seguinte forma: meu pai fizer, minha mãe disse isso comigo, meu marido é assim assado, meu filho é assim, mas eu vou ser feliz de qualquer jeito. Essa pessoa, ela responsabiliza ela própria, ou seja, ela se coloca como responsável pela própria felicidade. Essa está vivendo de acordo com a lei do controle e essa pessoa com certeza vai ser feliz, vai fazer parte do grupo das pessoas felizes. Pessoas de sucesso são maravilhosas não porque fazem coisas maravilhosas acontecerem. E essas coisas acontecem porque elas fazem esforço contínuo e elas se responsabilizam pela própria felicidade. Então, se você está insatisfeito com alguma área da sua vida, é porque você ainda não assumiu o controle. Assuma o controle da sua vida. Não importa o que fizeram com você, importa como você vai reagir. Quarta lei, lei da crença. Tudo que acreditamos, com sentimento, vai se transformar em realidade. Acredite com sentimento, com emoção. Que você está ficando velho para fazer tal coisa e acreditar com sentimento. Que só as pessoas com experiência conseguem bons empregos e realmente tudo acontecerá. Somos educados com pensamentos que se transformam em crenças limitantes. O mundo, gente, é muito mais abundante do que a gente percebe. Nós temos que pensar de forma positiva. Acreditamos que o nosso sucesso só pode chegar até um ponto. O sentimento positivo, ele potencializa os nossos pensamentos. Então, nós temos que esperar com emoção positiva. A quinta lei é a lei da expectativa. Tudo que você desejar com confiança vai se tornar realidade. Então, procure criar uma expectativa positiva. É preciso mirar no sol para acertar nas estrelas. Pessoas de sucesso, resilientes, têm expectativas elevadas sobre o futuro. Esse é o diferencial. A sexta lei é a lei da atração, né? Você é um imã, você vai atrair tudo que tiver, de acordo com as outras 5 leis anteriores. Se você acredita com sentimento em quê?
Tá? O que você deseja com confiança? Dependendo do que você tiver agindo, né, de acordo com as outras leis, você vai estar atraindo. Vou contar uma história aqui para explicar. É a história do Monty Roberts, que criou a doma gentil, que é o método, né, de domar cavalo, doma racional sem bater. Ele revolucionou a forma de domar cavalo no mundo. Tem um amigo chamado Monty Roberts, que tem um rancho em São Isidro, e ele me emprestou sua casa para realizar eventos com a finalidade de levantar dinheiro para programas em prol dos jovens em perigo. Da última vez em que estive lá, ele me apresentou dizendo: quero dizer-lhe por que deixo, Jack, usar minha casa para esses eventos. Isso remonta a uma história de um jovem rapaz, filho de um treinador de cavalos itinerante, que vivia de estrebaria em estrebaria, de pista de corridas em pistas de corrida, de fazenda em fazenda, de rancho em rancho, treinando cavalos. Consequentemente, o curso de seu segundo grau do garoto era constantemente interrompido. Quando estava no último ano, lhe pediram que escrevesse sobre o que ele queria fazer quando crescesse. Naquela noite, esse garoto ele escreveu 7 páginas sobre seu objetivo de algum dia possuir um rancho de cavalos, descreveu seus sonhos com riqueza de detalhes e até fez o desenho de um rancho de 80 hectares, mostrando a localização de todos os prédios, as estrebarias e a pista. Então desenhou em detalhes a planta baixa de uma casa de 400 metros quadrados que edificaria nos 80 hectares do rancho de seus sonhos. Ele colocou seu coração naquele projeto. No dia seguinte, entregou ao professor. 2 dias depois, recebeu sua folha de volta. Na página frontal havia um grande F vermelho e uma mensagem: procure-me depois da aula. O garoto dos sonhos foi ver o professor depois da aula e perguntou: por que recebi o F? O professor disse: esse sonho, meu garoto, é irreal. Você, um rapaz como você não tem dinheiro, vem de uma família itinerante, não tem recursos. Ter um aras requer muito dinheiro. Você tem que comprar terra, tem que comprar os primeiros animais e mais tarde terá que pagar impostos enormes. Não há como você possa realizar esse tipo de sonho, esse sonho um dia. E o professor acrescentou: se você reescrever essas folhas com um objetivo mais realista, eu vou mudar sua nota. O garoto foi para casa, pensou muito naquilo, perguntou ao seu pai o que deveria fazer e seu pai lhe disse: olha, filho, você tem que decidir isso sozinho. No entanto, eu acho que essa é uma decisão muito importante para você. Finalmente, depois de sentar-se diante do trabalho por uma semana, o garoto devolveu o mesmo papel, sem mudar nada, sem fazer mudança nenhuma, e declarou: ô professor, você pode ficar com seu F, que eu vou ficar com meu sonho. Monty voltou para o grupo e disse: estou lhes contando essa história porque estão sentados em minha casa de 400 metros quadrados, bem como no meu aras de 80 hectares. Ainda tem aquele trabalho escolar emoldurado em cima da lareira. E acrescentou: a melhor parte da história é que há 2 verões atrás, aquele mesmo professor que me deu um F no passado, trouxe 30 garotos para acampar no meu rancho durante uma semana. Quando estava indo embora, o professor me disse: olha, Monty Roberts, posso dizer isso agora. Quando eu era professor, eu era um tipo de ladrão de sonhos. Durante aqueles anos, roubei os sonhos de uma porção de alunos. Felizmente, você teve juízo suficiente para não desistir dos seus. Não deixe que ninguém roube seus sonhos. Siga seu coração, não importa o que aconteça. Bom, e para terminar, né, vamos falar agora da lei da reversibilidade. Ô, gente, só permita-me fazer um parentezinho aqui. Se hoje se doma cavalos sem violência, né, quanto mais pessoas, temos que repensar essa questão de bater nos filhos. Lei da reversibilidade. Era uma vez um casal que todo dia de manhã a esposa acordava e falava das sopas da vizinha. Nossa, essa vizinha é porca, as sopas estão sujas. Aí um dia ela acordou, né, e o marido lá escutando. Um dia ela acordou: nossa, a vizinha aprendeu a lavar roupas, o que aconteceu? As roupas estão branquinhas. Aí o marido falou: fui eu. Ele falou: você o quê? Fui eu que mandei limpar as vidraças daqui de casa. Bom, qual que é a lição dessa história? A sujeira, né, o defeito que incomoda no outro, nós temos dentro da gente. Pode não ser na mesma intensidade, pode ser mais forte ou mais fraco, mas é o mesmo defeito. O mundo externo é reflexo do mundo interno, o que apoia as leis anteriores que a gente falou. Quando eu falo de alguém, eu estou falando de mim mesmo. Quando eu aponto um dedo para o outro, 3 está apontando para mim. Qual a bagunça que está do lado de fora na minha vida? Né? Ela pode ser encontrada dentro de mim. Se minha casa está muito bagunçada, qual área da minha vida que está bagunçada? Olha o mundo à tua volta e faça a seguinte pergunta: o que eu devo mudar dentro de mim para realmente obter o que eu quero do lado de fora? O que você está fazendo para as pessoas te tratarem mal? O que você está fazendo para seu filho não te respeitar? Nós apresentamos para o mundo o que está dentro do nosso mundo interno. Aqui tem uma agressividade, né? Tem uma questãozinha. Se você vai na rua e alguém te agride, é importante você pensar. Se as pessoas estão encrencando comigo na rua, eu tenho que refletir.
Onde é que eu estou encrencando com os outros? Onde é que eu estou sendo agressivo? De repente, eu estou sendo agressiva dentro de casa. Muda em casa que você vai ver que vai parar de acontecer agressividade na rua. Busque mudar suas mudanças de comportamento e vai mudar o mundo externo. Se você não está gostando do que está recebendo, você tem que mudar o que você está fazendo, seja em atitudes ou em pensamento. Gente, as pessoas não tratam da forma que a gente se trata. Se as pessoas estão me tratando mal, é porque eu também estou fazendo isso comigo de alguma forma. Eu tenho que mudar a forma que eu lido comigo para que o reflexo venha diferente. Isso muda a atitude das pessoas para comigo. Bom, e para terminar, eu quero deixar aqui, né, um pensamento. Se seus sonhos estão nas nuvens, eles estão no lugar certo. Agora, construa os alicerces. Os alicerces são seus pensamentos positivos, que geram emoções positivas, que geram as ações de esforço contínuo, e assim você atinge sua meta. Boa semana e até semana que vem. Bom dia a todos.